E se existisse uma doença que não nasce da ignorância, mas do excesso de lucidez? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito filosófico bem provocador, a autodotia. Basicamente, a doença do espírito criador. E tudo isso parte de uma pergunta fundamental, sabe? Uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. O que acontece quando uma ideia fica, sei lá, maior que um ser humano, maior que a própria humanidade que a inventou? E é essa pergunta que nos joga direto no colo da Cintutia. A definição no papel é bem direta. É a recusa consciente do que é individual em favor do que é geral. Mas olha, o detalhe mais fascinante é esse apelido, doença da lucidez. Pensa bem, uma condição que não vem da falta de conhecimento, mas justamente do excesso. Para a gente entender bem o que é a todetia, ajuda muito olhar pro oposto dela, a todetita. Imagina assim, a todetita é a luta para fazer uma grande ideia caber no mundo real. É Platão, por exemplo, tentando achar uma cidade de verdade para aplicar a sua república. Agora, a todetita é o contrário. É a ideia da república em si, sabe? Aquele sistema tão perfeito, tão redondinho no papel, que o cidadão de carne e osso, ele vira um detalhe, quase irrelevante perto da grandiosidade do plano. Ok, então, como é que essa tal doença da lucidez funciona na prática? Vamos investigar quando e como ela costuma aparecer. E o mais curioso é que a todetia não é vista como uma fraqueza. Pelo contrário, é quase um sintoma de maturidade. Ela dá as caras em vários estágios, sabe? Desde sociedades mais antigas, guiadas pelo sagrado, passando pela maturidade cultural dos povos, até chegar no indivíduo. Aquele indivíduo que, com o tempo, começa a trocar a ação no mundo pela contemplação das grandes ideias. E aqui está o pulo do gato. A própria cultura, ao nos ensinar a pensar em termos de leis, de teorias, de conceitos abstratos, ela pode acabar sendo o grande veículo da atoletia. Quase sem que a gente perceba, ela vai nos distanciando daquela realidade mais concreta, mais individual. Beleza? Agora vamos sair um pouco da teoria e ver como essa dinâmica toda se desenrola no grande palco da história. Um lugar onde, se pararmos para pensar, muitas vezes as ideias é que são as verdadeiras protagonistas, não é? E olha, os exemplos são muito fortes. Pense nas grandes religiões, onde a ideia transcende qualquer povo. Ou em impérios, tipo Egito e China, que passaram séculos refinando significados gerais, abstratos. Até na filosofia da história, com pensadores como Spengler, que olhava para as culturas, não para as pessoas. O padrão se repete: o Estado, a cultura, a religião. O geral sempre acaba se colocando acima do indivíduo. Isso tudo desemboca num paradoxo muito louco da nossa época, que é essa frase aí. Quando o indivíduo importa tanto, ele não importa mais. Parece confuso, né? Mas é uma forma super irônica de autodietia. A obsessão com o eu, com o individualismo, se torna algo tão genérico que, no fim, acaba apagando o que cada um tem de único. Certo, mas espere aí. Se a autodetia parece anular o indivíduo, como é que ela poderia redefinir a liberdade? Parece contraditório, né? É exatamente isso que vamos explorar agora, mergulhando no coração filosófico da coisa. E é aqui que a análise vira tudo de cabeça para baixo. A afirmação é ousada. A verdadeira liberdade não pertence ao indivíduo. Como assim, né? Calma. A ideia é a seguinte: a liberdade individual total, sem nenhum limite, é só caos. A liberdade de verdade, segundo essa linha de pensamento, só aparece dentro de um sistema. Pode ser uma lei, uma língua, as regras de um jogo, qualquer coisa. Ser livre, nesse caso, não é quebrar as regras, é dominar tanto as regras a ponto de poder jogar com elas de um jeito criativo, original. E o exemplo máximo disso talvez seja o filósofo Immanuel Kant. Ele construiu um sistema de pensamento universal inteiro partindo de apenas 14 formas gerais. Ele se recusava a usar exemplos específicos. É a totalitia, no seu estado mais puro e criativo. É a ideia geral dando à luz um universo inteiro de pensamento. Ok, vimos o lado criativo, mas e o lado sombrio? Se esse mundo das ideias gerais pode ser tão poderoso, qual é o risco, qual é o perigo de vivermos só nesse plano abstrato, longe do chão da realidade concreta? E é com essa pergunta que a gente chega na nossa parte final, para explorar as consequências da todedia levado ao extremo. E a metáfora aqui é bem forte: a música e o vácuo branco. A fonte da nossa análise usa esta metáfora, que é poderosa, para descrever a música moderna, uma alma exilada do corpo. A música seria, então, a encarnação perfeita da todetia no mundo da arte. Essa ideia de
arte autodética nos leva para um lugar meio estranho. Um lugar onde a emoção é genérica, não é um sentimento específico. Onde a técnica vira mais importante que a mensagem. É uma arte que, ao se soltar do individual, corre um risco enorme de se soltar da própria vida. Ela acaba gerando variações infinitas, mas sem nenhuma âncora na realidade. E aí o comentário sobre a arte pode se tornar mais importante que a própria arte. E quando isso é levado ao extremo, essa desconexão toda com o mundo concreto não leva a uma cultura mais elevada. Leva ao que a análise chama de o nada da cultura. Mas, atenção, o ponto aqui é crucial. Não é um vazio escuro de falta, é um vazio branco que cega. Um vazio lotado de tanta informação, de tantas ideias, que no fim nada mais significa nada. É igualzinho a girar o disco de Newton, sabe? A soma de todas as cores não resulta em mais cor, mas na ausência dela, o branco. Então, no fim das contas, a todetia é esse grande paradoxo. Por um lado, ela empurra a cultura para frente, abre portas para infinitas possibilidades criativas e de pensamento, mas por outro, ela tem esse risco enorme, o de acumular um monte de conhecimento que não vira sabedoria, de juntar um monte de informação que não gera sentido. E é com isso que a gente termina, com a pergunta que ficou ecoando durante toda essa nossa conversa. Será que na nossa busca por ideias cada vez mais gerais e perfeitas, estamos elevando nossa cultura? Ou, sem perceber, esvaziando-a de seu sentido mais humano? Fica aí a reflexão.